É claro que a gente tem alguns pontos que tem que ser levados em consideração. Existe uma parcela da esquerda, e não só a esquerda que é dita de pautas como, por exemplo, como os direitos das mulheres, né, pautas relacionadas ao movimento negro, né? Você tem uma série de outras pautas assim, também que o governo Lula ficou devendo bastante, né? A gente até vai falar um pouco disso. E isso, é claro, gera insatisfação dentro daqueles que sempre estiveram ao lado do governo e agora sentem que o governo não quer entrar de cabeça por conta da conjuntura política. Você tem um Congresso Nacional tem a maioria conservadora, que sequestrou o governo em muitos sentidos por conta da questão do dinheiro, que pode e veta sistematicamente, com uma questão do marco temporal, o governo Lula vetou e o Congresso derrubou o veto sem nem pestanejar. Então, o governo Lula ele tem sido criticado, né? Ele fala, olha, a correlação de forças não é positiva, e aí fica aquele debate, né? Fica aquela discussão. O governo ele tem o planejamento do governo interno é de que eles consigam garantir uma melhora significativa da economia até 2026, e aí isso melhora a qualidade de vida de todo mundo, e baseado nessa melhora de indicadores como emprego, inflação, renda, juros, tudo isso, né, benefícios sociais, esses indicadores, de uma maneira geral, acabem ajudando a reeleição do Lula em 2026 ou a eleição de alguém indicado por ele, como mesmo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É claro que, por enquanto, por mais que a situação esteja bem melhor do que estava no governo Bolsonaro, a economia, e você teve queda de inflação, teve queda de juros, teve aumento de renda, teve aumento do salário mínimo real, teve queda de desemprego, só que aí ainda é tênue essas mudanças em comparação às necessidades para que o povo sinta realmente uma diferença. Né? Dependendo da região, você não sente a diferença, dependendo de outras regiões, sente. Então, para que a economia cause, na verdade, uma mudança nesse cenário polarizado, você precisa, né, de resultados mais fortes, mais poupudos. Enquanto isso, né, inclusive os grupos historicamente ligados ao PT, eles reclamam. E um dos grupos que mais reclamam e tem mais reclamado os movimentos no campo. Existe uma reclamação muito grande com relação à violência no campo. Segundo eles, por mais que o governo tenha agido para desintrusão de invasores em terras indígenas, desintrusão em terras em áreas de assentados, tudo isso mais, está muito difícil. O MST, por exemplo, e os movimentos de reforma agrária reclamam que o governo não está comprando terras para reforma agrária, está só fazendo a titulação de terras já existentes, que era o que o Bolsonaro fazia. Né? Durante o governo Lula 1 e 2, teve uma compra de milhões de hectares, e agora foi caindo, depois disso, caindo, e zerou durante o governo Ô, Bolsonaro, e no Sakamoto. governo Lula está muito próximo disso. Não, só para Né? trazer Então, aqui, o Edu do Rio de Janeiro participou, mandou um superchat no YouTube falando que o presidente Lula abandonou o piso da enfermagem, segundo ele. oi? O piso da enfermagem, o Edu do Rio de Janeiro participou aqui, mandou um superchat falando que o presidente Lula também deixou de lado essa questão. Deixou de lado o piso da enfermagem, deixou de lado uma série de outros pontos, Diego. Mas o que eu estava colocando era o seguinte: o problema maior é que, por exemplo, a reforma agrária empacou durante o governo Lula, no que pesa os esforços do Teixeira e de outras pessoas. Uma série de outros movimentos empacaram. A questão ambiental está muito próximo disso. Marina conseguiu diminuir o desmatamento na Amazônia, mas você cresceu no Cerrado, porque exatamente os ruralistas, né, do que a gente chama de mega centro-oeste, continuam pressionando em cima. Então, o governo Lula está numa situação complicada. Ele prometeu uma coisa durante a campanha e ele não está conseguindo cumprir, seja porque ele está emparedado no Congresso Nacional, seja porque ele não quer desagradar os sócios dele, seja porque ele não tem dinheiro para fazer isso, ou seja por conta de competência mesmo e de dedicação de estrutura. Eu falei tudo isso, só para finalizar, eu falei tudo isso para uma pessoa do Palácio Planalto, para o ministro palaciano. Ele repetiu uma coisa que a gente já falou aqui algumas outras vezes, né? Ele falou assim: olha, o pessoal tem que entender também que o governo Lula, muita gente acha que o governo Lula seria um governo revolucionário. E não é. Depois de um governo ele falou o seguinte: o que ele defende é que é o mais próximo de um governo Sarney, na verdade, porque depois de uma situação de destruição,
né, que ele compara o governo Bolsonaro à ditadura militar, você tem um processo de reconstrução. E esse processo de reconstrução, ele não vai ser exatamente aquilo que as pessoas que estavam procurando algo revolucionário, como muita gente procurava em 85, né, vai ser. Então, ele é um governo para tentar reconstruir. Ou seja, em outras palavras, o que esse ministro me disse na prática? Que vai acabar frustrando muita gente. Mas eles acreditam que no pacote final vai ser bem melhor a situação do que era em 2022, né? Vamos ver, né, Diego? Porque é aquela coisa, tipo, se for comparar, for botar piso de enfermagem, for colocar reforma agrária, for colocar todos os elementos que o governo Lula frustrou nas promessas de esquerda, né? Ambiental, trabalhista, agrário, por aí vai ter coisa para diabo. Isso é verdade, né? O lado do PT, o que o pessoal fala é que é o seguinte, ó, a gente pegou terra arrasada, não vai ser fácil, não ia ser fácil, não, a população, outra coisa que ele destacou que era o seguinte, para que a gente possa trabalhar, a população tinha que eleger também um Congresso mais simpático. Mas aí eu retruquei e falei, bem, vocês foram eleitos sabendo também que o Congresso que vocês iam ter seria esse, né? Porque já era conhecido no primeiro turno. Então, Diego, é aquela coisa. Eles vão tentar aqui e ali, vão fazer muita palestra, vão fazer muito evento, vão fazer muita disputa na rede social, mas vai ficar devendo já de antemão em 2026, vai ficar devendo com relação às promessas feitas em 2022.